Certo. A partir de agora eu já estou gravando, certo? Lindo e maravilhoso. Fala aí, Renan, tá de boa, meu chefe? Tô bem, você, cara? Não, o bagulho tá gravando, mano. O que você já tem que pedir para nós aqui? Tá ligado, né? Deixar o like, compartilhar o vídeo nas redes sociais, dar aquele Boa, boa. comentário para avaliar, né? É isso mesmo, né, cara? Mete aquele inscrever-se lá, mete o sininho, né? Não esquece disso. Extremamente importante. Revisões aí, Escorrega o pré-vestibular. like para nós aí, né, Renan? Tá Justo, não é ligado? não? Ficou Justo, demais. justo demais. Galera, então o que acontece? Eu vou começar já tratando aqui os temas da minha prova. Galera, a minha prova ela tá basicamente em um tema só. Então eu vou trabalhar apenas na prova inteira a ideia de óptica geométrica. Então a prova inteira ela trabalha com luz, mais nada. Tudo bem? Mesmo assim, não é pouco, né? Porque tem matéria pra caramba, pra caramba. E ela se inicia com qual ideia? Ela se inicia já com a definição do que é luz. Galera, vocês lembram o que é luz? Energia. Energia. Pode mandar de maneira bem básica, tá bom? Luz é energia. Perguntou na prova, pode mandar direto que luz é energia. Tem um debate que ocorreu entre os aristotélicos, os newtonianos e os defensores de Huygens e Fresnel, sim, onde eles debatiam se a luz era uma partícula ou se ela era uma onda. Hoje a gente sabe que vale muito mais a pena esquecer essa treta toda e deixar ela apenas com um comportamento que é um comportamento dual. Ela passa a ser tanto partícula como onda. Isso é um comportamento de dualidade onda-partícula. E aí você pode deixar ela dentro dessa ideia. Galera, para começar a debater a luz agora de maneira mais clássica dentro da física, a gente precisa determinar as fontes de luz. E existem dois tipos de fonte de luz. Ou ela será uma fonte de luz que ela é primária, ou ela será uma fonte de luz que ela é secundária. Galera, de maneira clássica, tá? Uma fonte de luz que ela é primária significa que ela é capaz de gerar, ou seja, produzir, melhor produzir, né? Fica um nome mais bonito, produzir a própria luz. Então ela tem essa capacidade logo de cara. Ela tem capacidade de produzir a própria luz. Isso é extremamente importante. Em contrapartida, a luz que ela é secundária, ela simplesmente reflete a luz. Então, ela tem a capacidade de refletir a luz. Ela não consegue gerar uma luz que seja uma luz própria. Isso vai ser importante aqui na hora da primária. Por quê? O exemplo mais clássico, né, que a galera colocou ali, né, é o Sol. A Vitória já colocou para a gente. Exato. Vitória, ela usa o Sol é uma fonte de luz primária, tudo bem? Enquanto a secundária, a Vitória também foi e colocou os planetas, né? Planetas é uma fonte de luz, que ela é uma fonte de luz secundária. Então, você tem ali exemplos. Ah, vocês também, né? Não esqueçam, vocês também são fontes de luz que são secundárias, tá? Vocês refletem a luz. Vocês não conseguem gerar a sua própria luz. Por que é importante pegar essa ideia aí de fonte de luz primária e secundária? Para entender o mecanismo de visão, tá, gente? O mecanismo de visão, ele depende demais dessa ideia. Porque eu vou precisar de uma fonte de luz primária no início, e geralmente essa fonte de luz primária eu posso considerar o Sol. Porque esse Sol aí meu tá muito escuro, né? Vou colocar um Sol de cor correta, né? E aí o Sol, ele vai lançar ali raios de luz para a gente e vai nos iluminar. Galera, quando eu falo ali do Sol, eu estou falando de raios de luz do Sol, eu considero que ele tem todas as cores presentes nele. Todas, todas, todas. Então, eu considero logo de cara a presença de todas as cores. Eu preciso disso. Galera, todas as cores é o verdadeiro mecanismo do VAV. Eu falo para vocês. São as cores do arco-íris. Galera, vocês se lembram aí quais são as cores do arco-íris? Muito bem. Vermelho. Alaranjado. Alaranjado, muito bem. Amarelo. Amarelo. Verde. Azul. Anil e violeta. Muito bem. Essas são todas as cores, tá bom? Anil e violeta. Eles fecham ali o
que a gente fala que são as cores do arco-íris. A luz do sol, ela tem todas essas cores. Para entender o mecanismo de visão, eu tenho que entender a seguinte ideia. Imagina que eu tenho um objeto, e esse objeto aqui ele é um objeto azul. O que isso significa? Que a luz do sol, ela bate nele. De maneira clara, a luz do sol, ela bate nele. Ela absorve todas as cores. E a única que é refletida, ou seja, a que é renegada ou recusada pelo sol, é o azul. Então, ela devolve o azul, ela recusa o azul. Por isso, a gente vai e fala que o objeto ele é azul. Então, depende de duas coisas, da cor que ele recebe e também vai depender, né, galera, da luz que ele tem a capacidade de refletir. Aqui ele chegou azul no olho da pessoa, chegou o azul no olho, então a pessoa consegue enxergar o azul. Então, ele absorve todas as cores e reflete o azul. Primeira ideia básica. Senhores, se o objeto fosse branco, o que significa? Qual que é a ideia do objeto branco, galera? Qual que é o rolê? Boa, Gabi. Reflete todas as cores. Já o objeto, que ele é considerado um objeto preto, ele absorve todas. Absorve todas as cores. Galera, isso aqui é chamado de mecanismo de visão e a parte mais básica da óptica geométrica. Galera, quanto a esse quadro aí, vocês conseguiram pegar? Tem alguma dúvida específica nesse quadro? Tá de boa aí, Renan? Daquele jeito? Ótimo, a Gabi falou que também tá ok. Bem. Vitória Araújo ali também. Ótimo. Caná Shiro, grande homem, mandou pra gente que tá ok. Certo. Emily, Eduarda, ótimo. Ótima, Laura. Tem alguma dúvida aí, ô Paulo? Tá de buenas? Suave, hein? Galera, eu vou passar aqui essa página, tá bom? Aquele mesmo esquema, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês as lousas, tá bem? Como eu sempre faço, beleza? Então, ó, tô passando aqui para poder tratar agora dos princípios básicos da ótica geométrica. O princípio primeiro é o princípio de propagação. Princípio de propagação retilínea da luz. O que ele te afirma é o seguinte, a luz ela anda em linha reta. Nada mais, tá bom? O próximo princípio é o princípio de não interferência. Interferência dos raios de luz. Esse princípio ele só te fala que um raio de luz não vai interferir no trajeto do outro. Eles podem se cruzar sem problemas algum. E o último princípio é o princípio de independência. Independência do caminho da luz, tá bom? Então, o que acontece? Esse princípio de independência, ele só vai trazer para os senhores a ideia que tanto faz se o raio está indo ou voltando. Eu só considero o trajeto que ele faz para poder definir ali o meu raio de luz. O que isso impacta, tá? Isso vai impactar na seguinte ideia. Caso eu tenha alguns objetos, por exemplo, eu tenho aqui, o solzão lindo e maravilhoso. E aí, com o solzão aqui, pô, tinha certeza que eu tinha trocado isso para amarelo. Então, ó, o solzão aqui lindo e maravilhoso. E aí eu coloco aqui na frente um muro, né, ou alguma coisa na frente dele. Coloco duas coisas, tanto vai um prédio, pode ser, e aqui também vai um murinho, uma muretinha aqui, ó, certo? Coloquei ambos, um de um lado e do outro. O raio de luz ele vai sair de linha reta lá do sol, vai atingir aqui a lateral do meu prédiozinho, e aí vai produzir uma coisa muito importante, conhecida como a sombra. Então, ele produz uma sombra no prédio aqui, e também produz uma sombrinha que está ali no meu lindo e maravilhoso muro. E aí eu vou ter aqui distâncias que serão estabelecidas. Por exemplo, aqui, eu posso colocar essa distância até o raio de luz e essa distância até o raio de luz. Isso de verde ela vai ser chamada de sombra. Sombra onde a luz não pega. E além dela ser a sombra, eu posso até determinar valores. Certo? Por exemplo, posso falar que isso aqui vale 6 metros.
E aqui do outro lado eu posso colocar também um valor de sombra para o meu muro, tá bom? Por exemplo, posso colocar que o meu muro tem sombra de 0,5 metros. Se eu te dou um valor, por exemplo, o valor da altura do muro, 2 metros, eu vou conseguir retirar isso daqui, os valores, de maneira bem clara e bem direta, usando nada mais, nada menos do que a semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos vai acabar te salvando nessa situação. Isso tudo porque a luz ela anda em linha reta. Então, você vai ver vários triângulos aparecendo. Galera, vocês conseguem resolver isso daqui? Eu preciso resolver ou vocês têm noção já do que fazer? Tá suave aí? Buenas, buenas. Acho que isso aí é básico, né? Em termos, né? Suave, bem. Então, acontece. Isso aqui é uma característica relacionada a esse princípio de propagação retilínea da luz. Como a luz ela anda em linha reta, ela vai acabar fazendo isso aí, tendo esse comportamento. Uma coisa que é importante aqui, não basicamente, eu acho que de princípios de óptica geométrica, é isso. Então, isso aqui é uma aula lá no começo da apostila, tá bom? Tratando a ótica. Galera, tá suave isso aqui por enquanto? Essa partezinha, posso seguir? Boa. Galera, o próximo tema que entra aqui são os temas de espelhos, e eu começo com os espelhos chamados de espelhos planos. Só trazendo, né? O que é um espelho plano? Ele é uma superfície assim como nós que reflete a luz. Só que o detalhe ele é tão liso, que a reflexão ela se torna regular, ou seja, ela se torna controlada. Essa daqui é a simbologia de espelho. Sempre você vai fazer aqui uma linha reta, e aí quando você coloca esses 3 risquinhos, você indica onde a luz não é refletida. Então, nesse caso, a parte de trás aqui é o lado que não é refletido. E aí eu vou receber um raio de luz. Ao receber um raio de luz que entra no espelho, ele forma uma coisa chamada de raio RI, ou raio incidente. No local em que ele toca ali, né, esse raio incidente, forma-se uma superfície que é uma superfície de auxílio. Essa superfície de auxílio aqui, ela tem o nome de normal. Ela auxilia a gente a fazer os traçados geométricos. É normal, por isso que eu coloco ela pontilhada. E aí, do outro lado, sempre sai um raio que ele sai refletido. RR, chamado de raio de reflexão. Raio de reflexão. RR. E junto com eles formam-se 2 ângulos. Um ângulo que tem o valor de um ângulo I, chamado de ângulo de incidência, e do outro lado eu tenho um ângulo, que é um ângulo de reflexão. A principal relação que vocês têm que tirar daqui é a relação entre o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Galera, todo mundo consegue enxergar que esses ângulos são iguais, né? Sobe o joinha aí, só para ter uma ideia. Sim? Boa. Então, I é igual a R. Essa é a principal lei que você tira de um espelho, tá bom? Isso em relação aos raios. Preciso trazer mais algumas coisas, mas antes tem que pedir autorização aí para vocês para poder passar a página. Pode, galera? Suave? Sim, nenhuma dúvida aqui por enquanto. Ótimo. Galera, quando você tem esses espelhos, aí tem mais algumas características que você tem que guardar. Primeira característica, um espelho plano, ele sempre é enantiomorfo. Eu vou sempre repetir essa palavra. Mas vocês lembram o que é esse enantiomorfo? Qual é o significado? Não? Boa, valeu. A Gabi mandou ali. Ó, enantiomorfo, galera, significa que ele troca a direita pela esquerda. Esse é o motivo de quando você vê uma ambulância, ela está escrita ao contrário. Você escreve ele ao contrário aí na ambulância, para quando você olhar no espelho, você já vê ele do lado certo e atuar de maneira mais rápida. Isso ocorre por quê? Isso ocorre porque a distância do espelho, ao objeto, sempre no espelho plano, é igual à distância
da imagem ao espelho. No espelho plano, isso sempre é igual, tudo bem? Se eu colocar os desenhos aqui, significa isso daqui, ó. Tem aqui o meu espelho, tenho aqui os meus 3 risquinhos. Coloco uma pessoa na frente. Essa distância até o espelho ela é chamada de P, ela vai sentido lá na frente. E a distância até a imagem que está sendo feita do outro lado é a distância P'. Então, P é igual a P' sempre em um espelho plano. Isso é extremamente importante. E é por esse motivo que ele troca direita e esquerda, porque se eu escrever a letra F desse lado, para ele manter a distância em todos os pontos, tem que aparecer do outro lado F invertido. Pegaram a ideia, gente? Suave isso? Sim, sim. Buenas, Gabi falou que tá ok. Ótimo, ótimo. Boa, boa, Bia, Luísa também. Ótimo, Laura. Bem. E aí, galera? A última parte de espelhos é o tal do campo visual. Qual que é a ideia do campo visual? É uma técnica que a gente usa para poder descobrir, ou seja, para ver se você tem a capacidade ou não de enxergar certo objeto. Digamos que eu coloque aqui um espelho. Então, tem um espelhinho aqui lindo e bonito. E aí, o que acontece? Eu coloco uma pessoa aqui, um guarda, alguém qualquer, que ele quer observar. Então, ó, o guardinha. Certo? E aí, esse guardinha que está aqui, eu vou chamar ele de observador, por isso a letra O. Ele quer se certificar se ele consegue observar um objeto que está aqui. Digamos, um objeto que está lá do outro lado. Como é que eu vou fazer para ele saber se ele enxerga ou não? Vou subir um pouquinho aqui para facilitar a minha vida. Se ele quer saber se ele enxerga esse objeto aqui ou não. A ideia é a seguinte, tá? A técnica do campo visual consiste em você pegar a distância do observador até o espelho e refletir do outro lado. E aí você faz um observador linha. Que ele vai ser usado para quê? Ele vai ser usado para poder conectar as extremidades do espelho. Então, eu conecto um raio aqui, um raio aqui. E ao fazer isso, ou seja, conectar as extremidades do espelho, eu consigo enxergar tudo que encontra-se dentro dessas duas retas, ou seja, desse campo de visão. Então, como essa bolinha ela está fora, a gente já pode falar que você não enxerga. Se ela estivesse dentro, você enxergaria. Deu para pegar essa ideia, galera, do campo visual, como é que funciona? Então, ó, Deu. rebate, rebateu, liga os limites do espelho e vê ali o que está dentro do campo visual desse observador. Boa, boa, suave, suave. Sim, sim. Posso passar então, galera? Posso seguir aí para temas um pouquinho mais complexos? Depois que eu falo da reflexão da luz, que é o que ocorre no espelho, aí eu trato a refração da luz. Gente, a refração da luz ela tem uma ideia diferente. Ela informa que a luz, ao trocar de meio, ela sofre alteração da velocidade. Então, significa que a sua velocidade tende a diminuir. A luz ele é o objeto mais rápido na realidade. Ela tem uma velocidade obrigatoriamente no ar e no vácuo igual a 3 vezes 10 à oitava. Em física, metros por segundo, tá? Em física, isso aí costuma ser representado pela letra C. Inclusive, aparece lá na expressão de Einstein, E é igual a m vezes c ao quadrado. Onde esse c aqui é a velocidade da luz. E aí, o que vai acontecer, tá bom? Quando ela entra dentro da água, ela sofre uma pequena redução. A redução não é grande, mas ela sofre essa redução. Isso tem alguns efeitos físicos visíveis. O quanto essa redução é grande ou não vai depender do índice de refração da água ou do meio, né?
O índice de refração, galera, ele é cravado sempre pela letra N. E aí ele vai ser calculado da seguinte maneira. O valor de N é igual a C, velocidade da luz no ar, sobre V, que é a velocidade da luz no meio. Quanto maior esse valor de velocidade, maior a redução. Então, maior o valor do índice, maior é a redução e maior é a distorção de ângulo. Então, vamos falar, na verdade, vamos falar assim. Maior é a aproximação da normal. Por quê? Eu estou falando que existe um efeito visual. Na hora que a luz ela sofre uma alteração de velocidade, o raio de luz que entra dentro da água, ele se aproxima da normal, quão maior é esse índice. Então, ele sofre maior distorção. Essa é a ideia do índice de refração e a maneira com que a gente utiliza ele. A gente utiliza ele para saber qual é a redução de velocidade que você tem. Galera, o padrão é o seguinte, o N do ar, ele vale 1. O N na água, em outros meios, geralmente tem que ser informado no exercício. Tá bom? Essa é a nossa primeira ideia em relação ao índice de refração. A segunda ideia é a medição dessa distorção. Como é que vai ocorrer essa distorção primeiro? Eu tenho aqui uma superfície de separação que ela vai separar aqui ar e aqui água. De novo, eu estou colocando um raio que incide na superfície. Incidiu na superfície, ele reflete. Então, tem também um raio de reflexão. Como não é um espelho, ela vai sofrer também uma parte de entrada dentro do meio, ou seja, uma parte dessa luz, ela entra. Na verdade, a maior parte, tá? Ela entra aqui. E aí, o que acontece? Essa luz, ela deveria, pela lógica, né, pelas nossas ideias, se não existe refração, seguir linha reta. Ela não segue. Ela se aproxima da normal. Esse raio de aproximação é o raio de refração. E ele forma um ângulo aqui. Esse ângulo lindinho aqui é o ângulo de refração, ou RF. Esse ângulo é o ângulo de incidência e esse ângulo é o ângulo de reflexão que a gente já estudou e são iguais. Esse é o RI, esse é o RR que conhecemos e esse aqui é o RRF, que é o raio de refração. A medida desse ângulo é feita obrigatoriamente pela lei de Snell. E a lei de Snell ela estabelece que N1 vezes o seno de θ1, ou seja, é igual a N2 vezes o seno de θ2. Esse lado é o lado do raio incidente, tá? É o lado que o raio incidente está. Esse lado é o lado do raio refratado, obrigatoriamente. Claro que esses raios eles costumam mudar se você está de dentro da água para fora. Se você está de fora para dentro, você mantém o básico ali de falar que um é o ar e o outro é a água. Vai depender dos meios, tá, galera? Mas o pessoal acaba usando muito mais ar e água para poder exemplificar esse modelo. Galera, N da água é maior que o N do ar, sempre, Bia. Exato. Como o N da água ela é maior que o N do ar, ela tem essa aproximação. Se fosse o contrário, se o N da água fosse menor, aí o raio ele ia se afastar e não se aproximar. Deu para pegar essa ideia aí, gente? Fala para mim. Rogério, pode falar, Renan. Tinha um exercício lá que eu estava fazendo. Se tiver um espelho ali dentro da água, a reflexão vai ser alterada ou ela vai continuar com o mesmo ângulo? E vai ser que ele entrou lá? Isso. Não, ele vai ser alterado, viu, Renan? O que O acontece? raio o ângulo de reflexão, então, vai ser diferente dentro da água. O ângulo de reflexão ele vai ser igual ao ângulo de refração. Que nem, digamos que ele entra na água com 30.
Aí ele sofre refração e dentro da água ele vai para 25. Quando ele bate no espelho, ele não vai refletir o ângulo de 30, ele vai refletir o ângulo de 25. Entendeu? Ah, entendi. É a reflexão no meio, né? É. A Pode reflexão crer. ela ocorre, isso, ela vai ocorrer depois da refração. Por isso que altera ângulo. Pegou aí? Botei esse exercício lá na lista? Não era exatamente isso, mas tipo, Era parecido, né? usava um pouquinho. Eu lembro que Tipo, tinha vários meios em camadas, daí ele falava pra assinalar quais eram os meios. Ah, tá. Isso mesmo, isso. Boa. Lembrei o que é. Ótimo, ótimo. Então, galera, deu para pegar essa parte? Rogério, esses ângulos da fórmula, você pode mostrar de novo onde está no desenho? Claro que posso. Ó, o que acontece, tá, Bia? Nesse caso aqui, ó, eu poderia reescrever isso até assim, ó. N1 é o ar. Então, eu poderia escrever como NR. Aí, o seno de θ1 é esse ângulo de incidência aqui, ó. Esse I. Então, eu poderia escrever como seno de I. Isso é igual a N2. Então, seria o N da água. E aí, seria o ângulo de refração, é esse RF. Então, é o seno de RF. Pegou a ideia aí, ô Bia? Como é que ficou? Eu não fiz no desenho, mas eu acho que ficou melhor assim. Boa, boa. Ótimo, ótimo. Posso passar a página, galera? Posso? Galera, agora eu vou tratar aqui para vocês 2 fenômenos que ocorrem dentro da refração. O primeiro deles é chamado de reflexão total. Essa reflexão total ela vai ocorrer geralmente em fibras ópticas. Como é que funciona a ideia da reflexão total, tá, gente? Reflexão total é o seguinte, a luz ela vem num ângulo determinado que impede que ela saia de dentro do meio. Ela fica rebatendo lá. E aí eu preciso de 2 condições. Primeiro, eu preciso obrigatoriamente que o ângulo em que ela está, ou seja, o N2, o local em que ela está, seja maior o índice de refração do que o local para onde ela vai. N2 tem que ser maior do que N1. Então, por exemplo, aqui é o seguinte, se eu for falar se vai ocorrer reflexão total dentro da água, eu preciso que saia a luz de dentro da água para o ar. De dentro da água para o ar, pode ocorrer reflexão total. Não pode ocorrer do ar para a água. Deu para pegar essa fala, galera? Tipo, eu tenho que colocar a minha fonte de luz dentro da água e sair para o ar. O contrário, que ele estando no ar e vindo para a água, vai dar ruim. Não vai ocorrer. A segunda condição é que ela venha num ângulo determinado. Seno determinado é chamado de seno limite. Então, esse seno de ângulo limite, ele vai ser o N menor sobre o N maior. Então, eu preciso que ocorra isso. O ângulo de incidência, deixa eu marcar isso. Ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Se ele for maior que o ângulo limite, fechou, vai ocorrer reflexão total. Reflexão total é responsável por uma série de fenômenos, tá, gente? A fibra ótica, o uso dela, é só um deles. Também ele pode ser responsável por miragens, lá do Pica-Pau, entre outras coisas. Fata Morgana. Eu mostrei para vocês, não mostrei as fatas morganas? Não? Deixa eu mostrar aqui uma fata morgana. É da hora de ver isso. Tô voltando já. Fata Morgana ela é uma espécie de miragem, tá? E aí o que acontece? Devido à reflexão total, ele acontece esses eventos aqui, ó. Estão conseguindo ver aí o desenho, mano? Parece que o navio tá voando, não é? Isso é por reflexão total. O que acontece? A luz ela vem direto lá do sol, ela reflete no navio, e o navio sofre reflexão total. Ele não consegue devolver essa luz para fora da Terra.
Aí essa luz ela fica presa dentro da camada de ar, onde está ocorrendo reflexão total, e gera uma imagem virtual desse objeto. É o que a galera fala aí que dá antes esse mito aqui do tal do navio fantasma, tá vendo aqui, ó? Era por causa disso. Por causa que ela é uma miragem, que você vai indo em direção a ela, quando você está chegando perto do ângulo limite de visão, ou seja, a cena limite, ele desaparece, a Fata Morgana vai embora. Aí vocês estão vendo aí, tem várias imagens de Fata Morgana, né? Cidades aparecendo na Fata Morgana, entre, olha lá, cidade que não existe ali, parecendo que existe. Isso é um fenômeno ali que ele vai ocorrer devido à reflexão total da luz. Vou voltar aqui para poder falar. A Gabi pediu para eu retomar a ideia da reflexão. A seguinte é assim, tá? Parece coisa de Supernatural, não? É bem foda mesmo, Bia. Chega a parecer. Mas, na verdade, tem explicação física. E aí, cadê a Bia? Ou a Bia não, a Gabi? Gabi, a ideia é o seguinte, tá? Ele só pode ocorrer se o índice de refração do meio em que ele está for maior do que o índice de refração do meio que a luz vai. Então, nesse caso, só pode ocorrer da água para o ar. Não pode ocorrer do ar para a água. Essa é a ideia fundamental ali que existe quando eu falo para você de uma reflexão total. Eu vou pegar essa ideia aqui, Gabi. Sim? Boa? Ótimo, ótimo. Galera, a reflexão total é só o primeiro fenômeno que fala dessa ideia nossa. O segundo fenômeno que ocorre na refração é o de óbito plano. De óbito plano é um pouquinho mais fácil de analisar, tá? A ideia do de óbito plano é o seguinte, eu tenho aqui uma superfície. Essa superfície, ela separa ar e água, é muito mais fácil entender isso com a água. Então, eu tenho aqui ar e água. E aí, digamos que eu tenho aqui um habitante de Mauá pescando. Então, tem um cara aqui pescando lindo e bonito. Ele está de boa aqui na pescaria dele. E aí, ele avista um peixe. E aí, ele tenta jogar aqui uma flechinha para acertar o peixe lá. Bonitinho. Deixa eu colocar. Ótimo. E aí, ele quer acertar o peixe nessa direção. Ele está enxergando isso. Então, ele está vendo aqui o peixe. Se ele tentar acertar esse peixe exatamente no que ele está vendo, vai dar ruim. Porque o peixe correto, ele está escondido aqui embaixo. Isso que ele está enxergando é só a imagem do peixe. Então, ele deveria, na verdade, lançar essa flecha um pouquinho mais para baixo, porque ele acerta. Essa distância do peixe real, então esse aqui é o real, até a superfície ela é chamada de P. Essa distância da imagem do peixe até a superfície ela é chamada de P'. O lugar da onde a luz está saindo, nesse caso aqui, é dentro da água, é o N provém. Então, quer dizer que a luz provém da água. E o local da onde ele está passando, ou seja, o ar, é o N passa. Por que você traz isso? Porque dá para calcular essas distâncias. Você tem que fazer P' sobre P é igual a N passa sobre N provém. Isso permite ali você calcular. Essa é a ideia do de óbito plano. Ela que justifica, quando você está na piscina lá, você olha os seus pés, parece que seus pés estão mais próximos de você. Mas quando você olha uma piscina, parece que ela é menos funda do que ela é na realidade. Essa é a ideia. Deixa eu ver aqui, o Renan. Se eu ligar uma fonte de luz embaixo da água, eu não consigo ver de fora dela, então é isso? É, Renan. Só que você tem que olhar no ângulo certinho, entendeu? Vai ter um ângulo que você não vai ver essa fonte de luz. Os ângulos que são maiores que o ângulo do seno limite. Os ângulos que são menores você enxerga. É tipo um ponto cego, exato, Renan, é isso mesmo. Ele gera um ponto cego na sua visão. No de óbito plano, a ideia é que o objeto real está mais abaixo da imagem que você observa. Galera, deu para pegar esses dois fenômenos, a reflexão total e o de óbito plano? Tem alguma dúvida específica nessa parte? Suave por enquanto? Ótimo, ótimo, ótimo. Galera, agora
eu passo já a falar dos instrumentos ópticos, que é o último tema que a gente vinha trabalhando nas aulas. Vou passar aqui, tá bom? Passar a página. E aí, o que acontece? Quando eu falo de instrumentos ópticos, eu estou falando, na verdade, de dois primordiais, que são os instrumentos ópticos esféricos. Vou estar falando de dois primordiais. O primeiro deles, tá bom, são os espelhos. Quando eu falo de espelhos, existem dois, tá bom? E eu já vou trazer a simbologia deles. A simbologia é a seguinte. A primeira é essa daqui, ó. Essa simbologia vai representar um espelho que é um espelho côncavo. A outra simbologia, você vai ver aqui que ela é muito parecida. Só que os três esquinhos, que é o local em que não reflete, é atrás, formam um espelho que é um espelho convexo. O que acontece? Ele é um espelho, então ele reflete a luz, tá bom? O outro aparelho que tem de aparecer, que é muito importante, são as lentes. E as lentes, elas têm outra ideia. As lentes, a luz passa por ela. E aí eu tenho dois diferentes. Eu tenho a lente convergente, que converge a luz. E eu tenho a lente divergente, também chamada de borda grossa, porque as bordas delas são grossas. Tanto aqui quanto aqui. Que ela atua de maneira diferente. Ela diverge a luz. Por isso ela é divergente. Galera, esses são dois aparelhos que eles são muito parecidos. E aí tem métodos para eu classificar como serão feitas as imagens. O primeiro método é um método chamado de método gráfico. Esse método gráfico, galera, ele vai usar de desenhos para a gente conseguir determinar, tá? Então, o que acontece? Vai ser importante ver duas coisas. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, galera, rapidinho, já volto para poder falar, tá? E aí, o que acontece? Nesse método gráfico, galera, esse método gráfico, ele vai trabalhar da seguinte maneira. Eu vou tratar raios, que são raios especiais, e esses raios vão me ajudar a traçar as imagens. O primeiro raio que você tem que gravar é passa pelo foco, sai paralelo. Esse raio ele é igual tanto para os espelhos, então eu vou tratar, os espelhos vão estar de pretos, quanto para as lentes, tá? Então ele é válido tanto para espelho quanto para lente. O segundo raio, esse raio aqui de baixo, ele vai ser da seguinte maneira, ele entra paralelo, sai pelo foco. Ele é válido para os dois também. Lembrando que nas lentes ele passa. E aí vem o terceiro raio. No espelho, esse terceiro raio ele vai ser diferente da lente. Ele entra no vértice, sai com o mesmo ângulo. O quarto, para espelhos também, ele vai passar pelo centro, volta pelo centro. Agora, nas lentes, tá, gente? As lentes, elas vão ter praticamente a mesma estrutura. Então, ó, para lentes. O primeiro raio é igual. O segundo raio é igual. O terceiro raio vai ter alteração. O terceiro raio ele vai ser, entra no vértice, segue reto. Agora ele segue reto. E o quarto raio, ele passa pelo anteprincipal. Imagem. Vou dar o nome de centro, tá? Eu prefiro usar isso. Centro. Imagem, o nome correto é ponto anteprincipal.
Mas eu acho melhor centro para poder utilizar, porque em si são a mesma coisa. Passa pelo centro imagem, sai pelo centro objeto. Na prática, tá, gente? Os que vocês usam mesmo são os 3 primeiros. O quarto, ele funciona, mas é muito raro. Como é que vai funcionar essa situação? Essa situação vai funcionar da seguinte maneira. Você vai ter que posicionar lá os desenhos e pegar as imagens. O espelho côncavo e a lente convergente, ele consegue gerar qualquer tipo de imagem. Gera imagem maior, menor, igual. Gera imagem real, virtual. Gera imagem direta e invertida. Tanto o côncavo como a lente convergente conseguem fazer a mesma coisa. Já o espelho convexo e a lente divergente, ambos geram apenas uma imagem. Por isso é muito importante você decorar ele. Então, o que acontece? Se o espelho for convexo ou for uma lente divergente, a imagem que vai surgir é sempre a mesma. É uma imagem menor, direta e virtual. Esse espelho ele gera sempre o mesmo tipo de imagem. E é o que acontece? Você tem que ter o controle dos desenhos da imagem para na hora que você precisar, você desenhar e conseguir enxergar como é que vai ser a classificação da imagem. Galera, eu vou fazer uma situação aqui, eu vou passar, tá bom? E eu vou fazer 2 situações que mostram imagens bem diferentes. Primeiro, eu vou fazer uma situação que é num espelho, que é um espelho côncavo. Ô, Rogério, Pode falar. você vai ficar bolado se eu perguntar uma parada de dióptro plano ainda? Pode falar. O N passe e o N provém que você tinha falado, que é igual a P' sobre P. O N passa é o índice de refração no caso do ar. E o Do N ar, porque provém é a o luz índice de passa para refração da lá. água. É isso? É isso mesmo. Fechou. Então, o que acontece, galera? Eu vou desenhar 2 aqui, ó. Primeiro, esse daqui, para a gente ter uma ideia de como faz isso. Esse daqui é um desenho que ele é um pouquinho mais chato. Ele vai ser ali o centro e o foco. E aí, eu vou colocar nesse espelho côncavo o objeto bem para frente do foco, ou seja, entre o foco e o vértice. Por que eu faço isso? Eu faço isso para a gente poder ver uma imagem que ela vai ser um pouquinho diferente. Essa imagem aqui, eu vou escolher 2 raios. Eu sempre uso esses raios, esse raio, porque ele é válido sempre. Entra paralelo. Deixa eu fazer isso aqui mais fininho. Então, ó, entra paralelo, fininho, ó. Sai no foco. Esse raio ele sempre acaba sendo usado. Ele é muito útil. E aqui é uma situação que você não consegue pegar o raio do foco. Então, você usa o raio que é o raio do vértice. Raio do vértice entra no vértice, sai com o mesmo ângulo para o outro lado. Esses raios não tem como eles se encontrarem aqui na frente. Então, eu vou ser obrigado a tracejar os raios. Vou ter que pegar e vou ter que esticá-los. Quando eu estico eles, aí eu vou encontrar uma imagem lá do outro lado do espelho, que é uma imagem que ela vai ser, por classificação, maior, direta e invertida. Invertida não, direta e virtual. Virtual porque eu tracejei. E aí eu dei um exemplo de para vocês como funciona esse tipo de imagem, que é a imagem maior, direta e virtual. Galera, deu para entender essa ideia aí? Buenas, buenas. Para a lente, tá, galera? A lente ela também vai ter essa mesma estrutura, só que você tem que lembrar que tem o quê? Ó, na lente, você tem foco de um lado e tem foco do outro também. Então, aqui você tem F, aqui você também tem F. Aqui tem centro, aqui também tem centro.
Vou colocar um objeto aqui, ó, numa lente que é uma lente convergente. Então, você tem que lembrar o seguinte, ó, agora eu tenho esse raio que entra paralelo, sai no vértice. Ou sai no foco, perdão. E o próximo eu posso pegar agora, nesse caso, o que passa pelo foco. Passa pelo foco, sai paralelo. Então, essa lente aqui, ó, nessa posição em que está o objeto, a imagem que ela está sendo formada lá, feito no encontro deles, ela vai ser uma imagem que ela é maior, real, porque eu não precisei tracejar, e invertida, porque ela está para baixo. Está de ponta cabeça. Maior, real e invertida, e essa é a definição dessa lente. Galera, esse método gráfico tá de boas? Ô, professor, na sua prova você colocou alguma assim? Perdão, desculpa. Na sua prova vai ter alguma assim? Vai ter, Laura. Aí qual que é a ideia, tá bom? A ideia é vale a pena você revisitar os desenhos que eu coloquei lá na apostila de vocês. Vocês lembram, né, do bagulho do desenho? Vocês lembram lá que eu fiz desenhos com vocês? Eu acho que, se eu não me engano, fiz 12 desenhos lá numa aula. Sim. Até a Conrad fez aquela obra de arte. Revisitar aquilo é uma boa, tá? Para você pegar e conseguir retomar ali e relembrar como é que se faz ele. O método gráfico é muito útil, mas o que vale a pena mesmo você decorar é aquilo que eu falei sobre o espelho convexo e a lente divergente. Espelho convexo e lente divergente, elas sempre formam o mesmo tipo de imagem. Então, dá para você eliminar o resto. Pegou a ideia aí, Laura? Sim, professor. Sim. Ô, Galera, Rogério, pode falar. lei de Gauss entra na parte de cálculo, né? É o que vem exatamente agora. Fechou. É o método, Renan, agora, que é o método analítico. Qual que é a ideia desse método analítico? Galera, ele é válido tanto para espelhos como para lentes. Eu vou fazer aqui, ele vai ter certas distâncias. Eu vou colocar aqui primeiro uma lente. E aí, nessa lente, eu já vou colocar aqui um objeto. Vou colocar um objeto aqui. E já vou jogar do outro lado uma imagem. Uma imagem que foi produzida respeitando o método gráfico. Aqui o importante é pegar o quê? Pegar essas distâncias. Primeiro, essa distância do objeto à lente, ela é chamada de π. A distância da imagem à lente, essa de baixo aqui, ela é chamada de p'. Aqui eu tenho também o foco. Então, aqui eu estou colocando um foco aqui, ó, dado pela letra F. Essa distância do objeto óptico, espelho ou lente, ao foco é dada por F. Então, vou marcar aqui só para poder deixar certo. P, distância do objeto à lente, espelho, pode ser qualquer um dos dois. P' é a distância da imagem à lente espelho. E F é a distância do foco. Válido também tanto para a lente quanto para o espelho. E aí o que acontece? Aí vem as duas equações que o Renan falou, tá bom? Primeira delas, tá bom? É a equação que eu chamo ela de fimose, mas o nome dela certo, né? É a equação de Gauss. O que a equação de Gauss ela determina para nós? Ela estabelece uma relação entre o foco, a distância P e a distância P'. Então, é 1 sobre F
é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A outra equação que ela é usada aqui nesse caso é a chamada equação de aumento. Vou colocar aqui, ó, EQ de aumento. Ela tem o objetivo exato de mostrar quantas vezes a imagem é maior que o objeto. Por isso, ela vai ser calculada como A, que é o aumento, é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. E aí você trabalha com as informações que você tem. Menos P' sobre P. Certo? Então, eu tenho aqui A igual a I sobre O, e isso é igual a menos P' sobre P. Ô, Rogério. Pode falar. Não, pode terminar e depois eu pergunto. Boa. Não, falta só a parte de eu falar do padrão de Gauss. Qual que é a ideia do padrão de Gauss, tá? É eu estabelecer valores positivos e negativos para essas grandezas, de maneira que eu consiga classificar a imagem. Então, eu vou ter valores positivos e negativos, com o objetivo aqui de classificar a imagem. Então, primeiro eu começo pelo foco. Galera, se o foco for positivo, ou ele é um espelho côncavo, ou uma lente convergente, pelo padrão de Gauss. Se ele for negativo, deixa eu só dar mais espaço, trazer o foco para cá, trazer esse convergente para cá, positivo para cá, para dar mais espaço de escrever. Agora, se ele for negativo, vai significar que ele é ou um espelho convexo ou lente divergente. Essa é a opção que tem. Ou espelho convexo ou lente divergente. Para o valor de P, significa que se ele for positivo, é um objeto que ele é real. Se ele for negativo, é um objeto que ele é virtual. Objetos virtuais são muito raros. P'. Se P' for positiva, é uma imagem real. Então, isso já é algo importante. Se for negativa, é uma imagem virtual. Caso o valor de A seja positivo, significa que a minha imagem ela é direta. Se o valor de A for negativo, significa que a minha imagem ela é invertida. E aí, a definição de A ela sai direto. Se o aumento é igual a 1, significa que a imagem ela é igual. Se o aumento dá um resultado que é maior que 1, significa que a imagem ela é maior. E se o valor de A for menor que 1, eu tenho uma imagem que ela é menor. E aí fecha as classificações possíveis para as imagens em relação ao padrão de Gauss e fecha também qual é o tema que a gente tem ali de prova total. Fala aí, Renan. Uma das coisas que eu ia perguntar é justamente esse padrão. Que eu ia perguntar se você ia cobrar na prova. Eu já vi que vai, então tranquilo. Vai. Padrão vai, mano. Grava assim, tá? Positivo é o mais comum. Positivo é côncavo, convergente, tudo real e direito. A única coisa negativa que eu vi que acontece bastante é o aumento, né? É o aumento. Aumento negativo. Que isso significa uma imagem que ela é menorzinha. Tudo bem? Essa Invertida, no caso, né? Isso... É verdade, invertida. Perdão. Exato, isso aí não pode. Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Acontece. Rogério, o P é negativo porque é a imagem. P' é negativo se a imagem é virtual, Gabi. Se for imagem virtual, aí ela vai ser negativa, tá bom?
Fala aí, Renan, você estava falando alguma coisa, eu cortei ali respondendo a Gabi. Uma coisa que eu pesquisei nas profundezas e consegui achar, mas eu fiquei em dúvida, era sobre a relação entre o raio de curvatura do espelho Ah, mano, com o legal. foco, né? Parece que ele o raio 2 vezes. sobre 2 é o foco, alguma coisa assim. O raio é igual a 2 vezes o foco. Eu coloquei em aula, mas não coloquei aqui, tá? O raio é igual a 2 vezes o foco. Tá bom? Fechou. Demorou. Valeu, Renan, Eu já vi lembrei. que em enunciado cai bastante, né? É. Aí faria a regra de sinal e ficaria prepositivo, né? Isso, Gabi. Ah, você está falando da equação do aumento, né, Gabi? Sim, ele fica negativo ali justamente por causa dessa situação de ter tendências às imagens serem mais virtuais. E, galera, para resolver essas equações, eu acho muito mais útil vocês usarem as regras, aquela regra de borboleta para fração, do que ficar procurando MMC, tá? Porque nem sempre saem os MMCs bonitos. Vocês lembram, né, como é que faz aquela regra da borboleta, que geralmente eu uso para fração? Lembram? Boa, boa. Ela é muito mais útil de você trabalhar, tá? Do que ficar usando os outros. Galera, tem mais alguma dúvida específica aqui que vocês acham legal de deixar no vídeo? Se não, eu já vou tirar a gravação, tá? Vou fechando essa gravação para nós. Aproveitar que o Leandro tá aí, né, cara? E aí, Leandro, você tá me ouvindo aí, meu rei? Tô ouvindo sim, mano, tô Ô, ouvindo. Leandro, eu tô finalizando o vídeo aqui, cara. Faz um merchan seu aí, velho. Sobre o que você quer que eu fale? Eu Faz um falo assim merchan pra aí finalizar. da sua transmissão na Twitch aí, você, João Não, vou Pedro. fazer do João. Faz aí então, faz o merchan pro cara aí, cara. Quase todo dia o Piruzeira tá fazendo live na Twitch. Quem que é? Quem que é? Qual twitch.tv. que é É o o Piruzeira? twitch.tv/P1Cruzeira. Ah, boa. E tem que deixar o like no vídeo, né? Tem que deixar o like no vídeo, hein? Tem que melhorar esse merchan aí, não tá muito blogueirinho não, ô Leandro. Cara, esse Lives daí todo dia, interações no Instagram, digite exclamação Exclamação Rogério, Notify. ganhe 100 bits. Isso Yeah! é coisa do Renan, né? Boa, Verdade. boa. Pede pra Gameplays de mais alto nível. deixa o donate, deixa o donate aí, lindo e maravilhoso. Então, Fortalece o galera, trampo. boa, boa, boa. Fortalece o trampo aí. Tô tirando aqui a